nossos olhos são chamados até de janela da alma. Você, às vezes, olhando no olho da pessoa, você percebe. Tem gente que fala com os olhos, não é assim? E tem gente que vai deixar entrar pelos olhos o que é bom, mas muitas vezes entra pelos nossos olhos aquilo que não é bom, aquilo que não é de Deus. Vamos ver se eu acerto agora. Tinha uma música que a gente cantava que dizia justamente isso. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Aí é aquela visão missionária, não é assim? Quando nós olhamos para as pessoas como pessoas criadas por Deus, pessoas especiais para Deus, e nós queremos que essas pessoas sejam abençoadas com a salvação em Cristo, que elas sejam alcançadas. A música falava justamente disso. Em Mateus capítulo 6, os versos 22 e 23, o texto está falando a respeito de olhar, está falando a respeito de olhos. E é um texto interessante porque eu vou ler como está aqui na minha versão. Diz assim, todo o texto. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão tais trevas. Esse texto sempre foi um texto assim que eu pensei tanto nisso, sabe? Eu sempre me perguntei a respeito dessa palavra, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Porque a luz veio para iluminar. E talvez vocês não tenham ainda se dado conta de como que a nossa visão depende da luz. Se você vai tirar uma foto, aqueles que estudaram um pouco de fotografia, sabem que pela lente, quando ela se abre e fecha, entra luz. Tanto que é possível fazer uma câmera fotográfica com uma caixinha, até uma caixa de sapato preta, sabia? Toda pintadinha de preto por dentro, né? Onde você tem um buraquinho pequeno e você captura a luz. A luz define a visão. E olha que interessante, tem na Bíblia vários textos falando sobre os olhos, muitos textos mesmo, né? A respeito dos olhos, de como se olha para abrir os olhos. E até tem aquele texto em Mateus que fala para você não reparar, né? Do pequeno cisco que está lá no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu, porque isso é coisa de ser humano. A gente enxergar melhor o defeito dos outros do que os nossos, né? Muito mais fácil falar do defeito dos outros. E se puder botar a culpa nos outros também, a gente prefere, né? Como assim que eu vou dizer que a culpa é minha, né? Ou então dizer assim, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, não é assim? Coisa de ser humano isso. Agora, olha que interessante. Os impulsos luminosos são transformados em visão. Você já tinha pensado nisso? Alguma vez você parou para pensar? A gente vive a vida, às vezes a gente não se dá conta. Deus deu para nós um computador fantástico. Está dentro de uma caixa de osso, o nosso cérebro. Só que lá dentro dessa caixa de osso está tudo escuro. Sabia? É só escuridão. É só escuridão. A luz que entra pelos olhos. Qual seria o melhor lugar para colocar os olhos, né? Se Deus pensou para colocar os olhos, imagina se os teus olhos ficassem bem debaixo do seu braço. Você, para olhar, você ia ter que... Ia ficar meio esquisito esse negócio, né? Levanta o braço para olhar para alguém, para dar uma encarada. Não, os olhos estão no lugar certo, não é não? Bem no alto
da cabeça. Mas tem o lugar especial nessa caixa de osso. Olha que incrível. Por isso que eu nunca acreditei na historinha da evolução. Porque não dava para evoluir tanta coisa tão bem planejada assim, né? Olha só, uma caixa de osso que protege o nosso computador. E ao mesmo tempo tem o local perfeito para a nossa entrada de luz. Você já tinha pensado nisso? E a nossa capacidade de enxergar, ela é um negócio que quando as pessoas começam a estudar, olha, esse camarada fez um videozinho, ele diz, o olho humano, a super máquina. Ele chama o olho de uma super máquina. Está lá, ó. Na internet a gente acha umas coisas bem legais. Acha porcaria também, então tem que tomar cuidado. Mas tem umas coisas muito legais. E nesse vídeo ele vai explicar, Instituto da Visão, um vídeo pequenininho explicando, falando sobre a luz. E olha que interessante. Existe a entrada de luz e há uma reação química que transforma essa luz que entra num impulso nervoso. Então, dentro do nosso computador, as transmissões são feitas por impulso elétrico. Uau, bota a mão aí na cabeça, tem eletricidade aí? Tem eletricidade aí dentro. Olha o equipamento. Os olhos para a entrada. As sinapses, que são chamadas esses sinais. Como que uma eletricidade, né? Que vai para a parte de trás da cabeça. É lá que está sendo construída a imagem. Pensa, você vê alguma coisa diante dos seus olhos, por exemplo, esse cenário bonito. Eu fiquei admirando, pastor, pessoal da criatividade, sabe? Pessoal que botou as mãos na obra para desenvolver algo que nos desse esse agradável sentimento de família, de casa, de pessoas diferentes dentro da família, que a gente precisa pensar nisso. Mas dentro do nosso cérebro, bem atrás do nosso computador aqui, olha, é que está conectada a parte da imagem. Não é a parte que interpreta a imagem, queridos. É onde a imagem se forma, que é um lugar sem luz. Por que a pastora está falando essas coisas? Para que você pense um pouco sobre o que você vê, sobre o que você escolhe colocar diante dos seus olhos, porque isso faz toda a diferença para o seu futuro. O nosso futuro depende que o nosso olhar seja um olhar de fé. Claro, precisamos ter fé em Deus. Seja um olhar de sabedoria. Sim, precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que estão na nossa família, na nossa convivência diária. Nós temos que olhar com sabedoria, porque cada pessoa é única e exclusiva, mas ainda assim cada uma é especial diante dos olhos de Deus. E eu estou trazendo essa informação para você pensar, porque a informação que você não tem, você não consegue processar. Quem já tinha ouvido falar de Tesla? Levanta a mão. Poucas pessoas. Por que poucas pessoas ouviram falar de um homem que criou tantas coisas especiais que a gente usa hoje em dia? Tem tanta coisa, tanta invenção que veio da cabeça deste homem. Uma das informações que eu tive sobre ele é que na noite em que ele nasceu, houve um relâmpago, um raio lá que fez acabar a luz, e a parteira talvez teria dito que esse menino, olha, vai ter trevas na vida dele. E a mãe dele logo declarou que não, que ele ia ser o homem de luz, o homem da luz. E ele tinha uma fascinação com raios, trovões, trovoadas, eletricidade, só que ele, embora ele tenha ido trabalhar naquela empresa General Electric, né? Ele teve invento dele que foi roubado. Ele viveu uma vida de dificuldades.
Ele morreu pobre, esquecido, tiraram todas as informações dos livros escolares, você não ouve falar nos livros escolares a respeito dele. Por quê? E uma coisa que ele queria fazer, ele entendia que a eletricidade era algo que estava na natureza para todos. Ou seja, você conseguiria ter uma fonte de eletricidade gratuita para a humanidade. Só que haviam pessoas que não queriam que fosse gratuito. Queriam cobrar para nós. Então não me interessava. Abafaram a vida deste homem e também esconderam as coisas que ele fez. Você entende que você, para ter uma opinião, você precisa ter uma informação. Então preste atenção nas coisas que Deus vai trazer para os teus olhos. Informações que Deus vai trazer para você. Você tem uma Bíblia? É o livro mais perseguido. Esse livro já foi queimado. Esse livro já foi proibido. Os países comunistas não querem que as pessoas creiam em Deus. Porque se elas não creem em Deus, existe um espaço dentro do coração e da vida delas para elas idolatrarem os líderes governamentais. Então, os crentes muitas vezes foram perseguidos, mortos, e as Bíblias foram queimadas, destruídas. E isso acontece ainda hoje. Há lugares hoje onde ser cristão é muito perigoso. Nós temos a oportunidade no nosso país, não apenas de crer, mas de abrir a boca e louvar o nosso Criador, e glorificar o Senhor, e compartilhar, e trazer as pessoas para conhecer a Deus. Essa oportunidade a gente tem que aproveitar e discernir. Mas olha uma coisa que o Nikola Tesla falou. Se você quer descobrir os segredos do universo, você precisa começar a pensar em termos de energia, frequência e vibração. Quem gosta de estudar? Estude. Estude mesmo. Porque o conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. E muitas vezes a oportunidade chega na vida da pessoa e ela não está preparada. Às vezes a pessoa está lamuriando, né, que não tem oportunidade. A oportunidade vai chegar e a pergunta é: você está preparado para as boas oportunidades? Tem que estar preparado. Agora, dentro de uma família, muitas vezes os pais fazem planos para os seus filhos. Eles têm sonhos para os seus filhos. E eles não sabem compartilhar os sonhos. Eles não sabem abrir os olhos dos seus filhos para que vejam aquilo que eles, como pais, estão vendo. Consegue entender isso? Que nós precisamos, como pais, como líderes do nosso lar, da nossa casa, compartilhar a visão. Ter a visão espiritual, mas compartilhar esta visão. Então, pai e mãe, tem uma hora em que você ora com seus filhos, tem uma hora em que você para com eles para compartilhar a sua fé. Às vezes a criança é pequenina e os pais não têm paciência. E se eles não fizerem quando a criança é pequena, daqui a pouco essa criança está grande e ela não tem mais o interesse ou a mente receptiva, como é a mente da criança. Então, qual é a hora dos pais fazerem culto doméstico? Sempre, né? Casou, o casal deve combinar um horário para orar junto. É muito importante orar e ler a Bíblia junto. Nasceu o primeiro filho, mas ele é um bebê de colo. Faça aquele momento. Treine a sua criança. Claro que se numa família você tem crianças pequenas, bem pequenas, o tamanho do culto doméstico deve ser pequeno como são as crianças.
Você vai fazer uma pequena oração, uma pequena leitura de um versículo, um momento pequeno ali, mas importante, para que aquela criança aprenda que tem uma hora do dia em que o papai e a mamãe param para orar juntos. Eu tive a grata oportunidade. Na minha família, a gente fazia culto doméstico todos os dias. E geralmente era depois do Jornal Nacional, desligava a televisão, não se via novela depois do Jornal Nacional, aquela novela que vinha depois não se acompanhava, né? Era a hora do culto. Mas meus pais, durante uma época, davam a responsabilidade para cada filho, tinha o dia da semana que ia dirigir o culto. Então, por exemplo, no meu dia de dirigir, eu que ia escolher quem que ia orar, eu que ia escolher qual versículo da Bíblia que a gente ia ler e qual o hino que a gente ia cantar. E eu me sentia muito importante com aquilo. Afinal de contas, era o meu dia. Era o dia em que eu ia dirigir. E isso ficou guardado no meu coração. A vida inteira eu tenho essas memórias. Esse conhecimento compartilhado, essa visão espiritual compartilhada dos meus pais para comigo. E eu tentei passar o quê? Para os filhos. Agora já estou com a neta. Tenho uma neta, pastor. Muito linda a minha neta. E eu estou compartilhando com ela a fé. A gente ora, a gente conta as histórias da Bíblia. E é aquilo, por causa do tamanho dela, 2 anos e meio, é tudo na porção para ela. A porção é diferente, mas a visão tem que ser passada. Nikola Tesla, leia sobre ele. Eu quero chamar a atenção sua, quando eu estou falando de visão, e você olha essa imagem, e você percebe que esse poste daqui, esse poste daqui parece maior do que esse daqui, certo? E maior do que esse, certo? Mas você sabe que os postes aqui têm todos o mesmo tamanho, pastora? Claro que sim. Mas por que eu vejo ali tão pequenininho? Então, a nossa capacidade visual, ela tem um limite. Entenda isso. Vou mostrar outras fotos para você. Olha essa. Olha essa imagem. Olha que interessante. As colunas têm o mesmo tamanho, mas aquelas lá do final parece que são menores, mas não são menores. Elas apenas estão sendo vistas de uma perspectiva diferente. Olha esse corredor. Interessante? Qual é o ponto aonde... Ih, pronto, brinquei agora. Apertei o botão errado. Qual é o ponto? Aqui, olha, onde o teto encontra com o chão. Prestou atenção? Aqui não tem curva, mas o teto encosta com o chão, aqui, nessa altura dessa foto. A coluna daqui tem o mesmo tamanho que a coluna de cá. Apenas eu estou mais próximo desta coluna quando bato a foto e a impressão que eu tenho é distorcida. Guarda isso no teu coração. Quando você pensar em julgar alguém, em condenar alguém, em falar uma palavra ruim para alguém, presta atenção. Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua perspectiva? Qual é a tua perspectiva? De onde você está enxergando? De onde você está vendo? Por isso que cabe a Deus julgar a todos. Porque Deus conhece o que está no coração. Você, às vezes, interpretou
que a pessoa fez aquilo ali porque estava com ciúme, ou porque estava com inveja, ou porque ela é perversa e ruim, e você não sabe o que aquela pessoa estava atravessando naquele momento. E às vezes a intimidade atrapalha, porque convive com a pessoa dentro da tua casa, você faz com ela um desrespeito que você não faz com um estranho. Às vezes a gente é mais educado com os estranhos, com as pessoas com as quais a gente não convive, com as pessoas com as quais a gente não compartilha a vida. A gente espera, a gente deixa passar. E às vezes a pessoa com quem a gente mora, a gente já detona. Presta atenção. Olha outra imagem. Só que aqui nessa imagem tem algo além da perspectiva. Vamos ver quem percebe o que é. O que está atrapalhando a visão? Além da distância, tem uma coisa ali. Quem dá um palpite? A neblina. Tem uma neblina ali. Tem uma água, não é? A neblina nada mais é do que água. E essa neblina embaça a visão. Queridos, o meu convite hoje, o convite da palavra, o convite de Deus para você, é que você preste atenção com o que você vê. Não apenas em escolher aquilo que você põe diante dos seus olhos, mas que você pense bem e que interprete bem aquilo que está diante dos teus olhos. Porque nós passamos muito tempo sendo enganados. Existe toda uma enganação sobre várias coisas. Se você aprender a ler o rótulo das coisas que você compra para comer, você vai se envenenar muito menos. Porque tem coisas que estão escritas ali com uma letrinha bem pequena, para que você nem queira ler. E dependendo do nome daquelas coisas, você já sabe que aquilo não presta. Vou dar um exemplo. Teve uma época que eu li um livro falando muito mal do açúcar. O nome do livro é Sugar Blue. Ele bota a culpa até na escravidão. A escravidão foi causada pelo açúcar. Olha que incrível. E aí eu resolvi que eu ia diminuir meu consumo de açúcar. Mas eu comecei, porque o livro fala de você começar a ler os rótulos. E aí eu fui comprar mostarda, adivinha, no rótulo diz lá que tem açúcar. Então eu comecei a procurar uma mostarda sem açúcar. Às vezes tem, e às vezes é mais cara. Poxa vida. E o ketchup? Tem açúcar. A Coca-Cola tem açúcar. Qualquer refrigerante tem muito açúcar. Nossa! Se você tem a informação, ela abre os teus olhos para alguma coisa que pode te fazer mal. Presta atenção. Deus dá sinais. Deus nos desafia e nos convoca. Nós temos que viver dentro de uma sociedade contaminada. E nós somos convidados a viver em santidade. A minha santidade tem que ser em amor. A minha santidade não é sair dando chibatada nos outros, apontando o dedo e chamando todo mundo de pecador, dizendo que os outros vão para o inferno. Não. A nossa santidade tem que ser uma santidade amorosa. Cuidado com a neblina, tá? Presta atenção. Cuidado com a neblina. Às vezes você pensa que está vendo e você não está vendo mesmo aquilo que está vendo. Vocês já viram na estrada, quem dirige, às vezes o sol está quente e você está olhando a estrada assim e você vê poças d'água que não existem. É a tal miragem. Só faltou eu botar a foto aqui, né? Vai faltar, vou dever para vocês. Mais uma foto aqui da perspectiva. Olha o poste de luz aqui, né? Quem tirou a foto está aqui perto desse e está longe desse.
e dá a impressão que o de lá é pequeno. Você nota que o ponto de fuga, na outra foto o ponto de fuga estava aqui. Nessa, o ponto de fuga está aqui. Prestou atenção? O que é o ponto de fuga? É o lugar onde o céu está encostando com a terra, o chão. Certo? Aqui tem uma outra imagem e existe um discurso por aí, uma informação que é passada, de que o Sol é imenso de grande e que ele está longe, 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 a milhões e milhões. Esses milhões e milhões de quilômetros, milhões de galáxias, milhões, isso tudo vem para nos apequenar, tá? Isso é uma técnica para fazer você ser um nada, um zero, uma coisa insignificante. Quem é você? Então eles falam dos milhões e milhões de anos e dos milhões e milhões de anos-luz. O que é isso? Não dá nem para calcular, porque são milhões e os milhões. Quando você começa esse negócio de milhões e milhões, aí como diz uma amiga minha, eu aqui no meu 1,64 m, tem umas coisas assim que eu já fico assim sem querer nem entender, né? Presta atenção. Olha a informação que estão te passando. Estão te passando uma informação porque tem uma intenção por trás dessa informação. Vou dar um exemplo sobre bem família. Quem já viu aquele desenho seriado dos Simpsons? Pouca gente, graças a Deus. É um pai de família. Como é que é o pai de família daquela família? Um menino bom? Um homem legal? Não. Ele é mentiroso, ele é interesseiro, além de ser amarelo. Olha que eu gosto da cor amarela, mas não é esse o defeito dele. Ele é mentiroso, ele é interesseiro, ele é preguiçoso. Ele é muito ruim. A esposa dele é legal, a filha dele é legal. O filho é igual a ele. Isso foi uma intenção de destruir a paternidade. Aí depois vem um outro seriado, Família Dinossauro, o senhor Dino da Silva Sauro. Como é que é ele? Preguiçoso, mentiroso, interesseiro. Quando ele aparece, o neném já grita, não é a mamãe. Mas a mamãe é legal. Presta atenção, isso é um ataque à figura do homem. Porque o homem, segundo a palavra de Deus, representa a pessoa de Deus no coração dos filhos. Então a família patriarcal, ela é atacada violentamente pela mídia. Mas o ataque vem disfarçado de piada, disfarçado de comédia. Já saiu pesquisa falando que na Europa os homens estão muito mais afeminados, no sentido de que tem que ser delicado, porque senão é chamado de machista. Tem que ter uma aparência. Então, isso é para destruir aquilo que Deus criou. Destrói a família, destrói a base da sociedade. Confunde a cabeça das crianças. E abala os relacionamentos. Nós não podemos confiar nessas informações para a saúde, nem para a saúde física, nem para a saúde espiritual. É o microfone que está? Me dá o outro, eu seguro ele. Bem, vamos lá. Terminar, pastora. Daniel já dizia, está lá no capítulo 12, leia com calma. Ele diz que o conhecimento se multiplicaria, certo? Só troca isso aqui e vamos lá. Ai, meu Deus, e o medo de quebrar o negócio? É isso mesmo?
multiplicaria. E realmente, uma criança pequena hoje sabe coisa que as nossas avós não tinham ideia. Tem um mundo se descortinando diante. Você pode estudar várias coisas porque a informação ela está disponível. E isso mudou o mundo. E vai mudar ainda mais. E por um lado, você tem uma abertura, uma disponibilização do conhecimento, e por outro, você tem o embobecimento de uma geração inteira. Como? Porque não é passado aquilo que é fundamental. A questão do respeito pelo outro. Então, você tem campanhas para defender os animais, as florestas, tal, né? Vamos defender os animais, porque o sujeito não pode... Eu não sou contra defender os animais de coisas injustas e cruéis, mas eu sou contra o aborto. Como que a pessoa pode querer defender os animais e fazer campanha pelo aborto? Como assim? Como que a pessoa pode destruir, atacar a família do modo como se ataca a família? Porque a família tem sido atacada. E a gente precisa enxergar, a gente precisa perceber, e a gente precisa interpretar estas informações. Só pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento, prestando atenção em algumas coisas, que são coisas que podem fazer a diferença. Muitas vezes, eles pegam certos temas que deveriam ser tratados com respeito e seriedade, e eles fazem piada. E eles achincalham. E eles chamam aquela pessoa de idiota, de retardado, de tolo, sem ouvir o que a pessoa está falando. Aí, no outro momento, eles estão falando sobre aceitar as diferenças. Vamos aceitar as diferenças. Mas a pessoa aqui está falando, está questionando algo que nunca foi provado. Vou dar um exemplo. Nunca foi provado que a Terra é uma bolinha giratória. Isso é uma teoria. Só que houve uma decisão de divulgar isso como um fato. E começou nas escolas a se ensinar. Eu mesma nunca tinha parado para prestar atenção no detalhe, porque eu achava que estava provado. E eu comecei a pesquisar algumas coisas. E aí vem alguns artistas, alguns youtubers, falando, chamando quem é terraplanista de idiota, de retardado. E aí eu fui comentar que eu estava estudando o assunto, e a pessoa com quem eu fui comentar, que é uma pessoa da família, ele disse: não acredito. Você, em pleno século XXI, vem falar uma besteira dessa? Peraí. Por que é besteira? Aonde que ficou definido? Quem comprovou? Qual é a prova? Porque o que a palavra de Deus diz é que o sol parou. Não diz que a terra parou de girar em torno do sol. Não, diz que o sol parou. O Salmo 19, o que diz? Que o sol passeia, faz o seu curso sobre a terra. Essa é a informação que você tem na Bíblia. Uma vez um adolescente veio me perguntar sobre esse Salmo 19, questionando justamente isso. É a terra que gira em torno do sol, o sol que gira em torno da terra, e aí, como é que fica? O Salmo 19, e eu na hora até analisei assim que, da visão do observador, o que você observa é o sol girando. E a gente não sente, né? Eu, por exemplo, tinha um Fusquinha, aí quando eu chegava nos 120 no Fusquinha, né? O pastor gosta de correr só naquela pista boa, aquela estrada Niterói-Manilha, pista dupla, legal, vazia, assim, na minha frente.
Mas quando chegava nos 120 quilômetros, filho, o bichinho chacoalhava todinho. Aí eu já nem queria mais ir, porque parecia que ele ia desmanchar, né? Melhor diminuir a velocidade, né? Não que eu fosse tão prudente assim, mas à medida que o Fusquinha... Agora imagina se nós estamos a milhares de quilômetros girando em torno do Sol. Tu acredita? Eu ouvia falar e deixava passar. Mas depois eu fiquei pensando, falei, nossa, ia dar pelo menos uma tonteirazinha na gente, não é não? Né? Essa aguinha, né? A bolinha molhada, giratória, essas coisas todas. Não estou falando que você tem que acreditar, não. Eu estou falando que você tem que investigar, que você tem que pensar, que você tem que observar o que você vê, porque às vezes você está ouvindo uma coisa que é contra aquilo que está diante dos teus olhos. Certo? Aí, nesse caso, eu vou dar um exemplo. Eu sempre acreditei na historinha da bolinha, né? Por quê? Porque o barquinho, quando vai longe, parece que ele faz a curva, não é isso? Só que ele não faz a curva, você já viu a questão da perspectiva. Ele desaparece porque o nosso olho não tem a capacidade de enxergar ele lá longe. Se você tiver uma câmera boa, e tem um monte de vídeo na internet mostrando isso, que com a câmera boa você vai e o barquinho está lá. Não virou a curvinha, não. Né? Já voei de avião também, não vi curvinha nenhuma, não. Eu vejo a redondeza, mas é no plano. E a água não faz curva, tem o nível do mar. Então, caramba, glória a Deus, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Continua sendo verdade a palavra de Deus. E continua sendo firmeza, direção para nós. O que está dizendo aqui? Pai, você é o cobertor espiritual da sua casa. Você representa Deus no coração dos teus filhos. Entenda, isso é uma honra que a palavra de Deus te mostra. Mas isso também é uma responsabilidade de você representar bem Deus no coração dos teus filhos. Mãe, quem é você? A mãe é o afeto, né? A mãe é o amor. Mas tem que honrar essa tarefa, essa missão. Filhos, honrem os pais. Família, esteja buscando direção de Deus. Porque Deus quer dar a direção. Agora, eu gostei muito desse quadro aqui, que fala da gratidão, porque o nosso olhar, ele tem que ser um olhar agradecido. Um olhar de gratidão e um olhar de esperança. Então, peça a Deus sabedoria, cultive a gratidão, porque a gratidão dizem que é a mãe dos sentimentos, porque ela muda a tua sintonia, ela muda a tua vibração. Você já viu a vibração da raiva? Ela adoece. Qual é a vibração da gratidão? Ela muda. A coisa está ruim, começa a agradecer. Começa a agradecer. E quando você agradece, você muda a tua vibração, a tua sintonia, e muda o ambiente que está à tua volta, com a tua atitude de gratidão. Então, gratidão vai fazer a diferença. Coloque gratidão no seu olhar. Olha diante de você o que é que você tem para agradecer. E agradeça. Agradeça. Valorize. Quanto à família, o nosso olhar. Salmo 84 é essa adoração. Né? Tinha a música também. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. A adoração ao Senhor, o único que é digno de toda adoração, o eterno, vai fazer diferença na tua vida. Vai talvez te trazer para o prumo, te colocar no centro da vontade de Deus. Queridos, quanto ao olhar, como são as pessoas da tua família? Elas são muito diferentes de você?
É difícil para você aceitar uma pessoa, por exemplo, que chora muito? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade de chorar. Mas por que isso incomoda você? Deixa ele dar uma chorada, se isso faz bem para ele. Não fica obrigado a pegar aquele choro para você. Mas respeite, olhe com respeito as diferenças dentro da sua família. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta. É errado? É certo? Não, é diferente. Deus nos fez únicos, lembra? Especialmente exclusivos. Então, respeite o modo de funcionar do outro. Porque nesse aspecto não existe certo e errado. Existe você respeitar como o outro funciona. Se você gosta do toque, nós tínhamos duas jovens lá na igreja, não sei se a Sara lembra delas, que quando elas começavam a conversar, elas começavam num ponto e iam parar lá no outro. Porque uma delas, ela tinha mais essa coisa do toque, então ela pegava, às vezes, assim, no braço da amiga. E a outra, sem se perceber, meio que ia saindo fora. Então, assim, elas são amigas, elas gostavam de conversar, mas sempre a conversa começava num lugar e terminava no outro. Porque no meio da conversa, uma delas tocava e a outra meio que saía fora. Tem gente que conversa pegando, tocando. É o modo de funcionar da pessoa. E tem gente que já não gosta muito. Então, se você sabe que a pessoa não gosta muito, respeita. Conversa olhando nos olhos, conversa no intelectual ali da pessoa, porque, né, você já viu? Às vezes até o jeito da pessoa falar, ela é capaz de explicar para você o amor. Aí você diz, mas ela está sentindo? Claro, aqui, ó. Porque o jeito de funcionar é diferente de uma pessoa para outra. Nós temos pelo menos 5 jeitos diferentes de funcionar. E aí? Cada um desses modos está ligado a uma dor. Sabia disso? E todos nós praticamente já sentimos a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da humilhação, a dor da vergonha, a dor da traição. Todos nós, em algum momento. Só que essas dores podem ter marcado um determinado momento em uma pessoa e na outra pessoa foi um outro tipo de dor que marcou. Então, o funcionamento da pessoa, muitas vezes, ele está relacionado tanto com a dor como com o recurso daquela dor traz. Olha para as pessoas, veja como elas funcionam e respeite. Se você conseguir respeitar as pessoas com as quais você convive, você vai conseguir conviver melhor. E isso é exaltar o nome do Senhor. E isso é glorificar o nome do Senhor. Abaixa a sua cabeça agora. Vamos orar. Como está o teu coração? Como estão os teus olhos? Vamos pedir ao Senhor para dar saúde aos nossos olhos. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, depois de admirar coisas bonitas, depois de pensar, Senhor, durante todo esse congresso, nas questões, Senhor, que envolvem a família. Tanta coisa foi dita, tanta informação, Senhor. E nós queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo para falar, especialmente agora, as coisas particulares com cada um. Para trazer à memória o que dá esperança. Para trazer a percepção daquilo que faz a diferença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Mas em nome de Jesus, nós te pedimos que possamos estar no centro da Tua vontade. E que o modo como olhamos dentro de casa para os nossos queridos possa ser com a Tua sabedoria, com a gratidão e com esperança.
Que o nosso olhar seja um olhar de bondade, de misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar no discernimento, na interpretação das informações, para que nós possamos viver para o louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.